Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe resolução de questões do Enem sobre Idade Média. Então é bom vocês assistirem esse vídeo até o final, para terem uma noção de como isso é cobrado no Enem, porque ao longo dos anos, essas questões sobre a Idade Média são cobradas de formas um pouquinho diferentes. Inclusive eu trouxe também questões bem atualizadas do Enem 2021. Então, bora lá pro vídeo. Uma coisa importante, se você já estiver nessa fase de estudos, que você está cansado e que não aguenta mais ver nada, mas está aqui firme e forte, acredite, cada passo que você dá, cada questão que você resolve, a cada resolução de questões que você assiste, inclusive desse vídeo, né, saiba que você está um passo mais próximo do que você deseja, de alcançar a nota que você tanto espera no Enem para conseguir cursar aquela faculdade que você tanto sonha. Então, acredite que vai dar certo. Inclusive, você pode também acelerar a velocidade desse vídeo para andar um pouquinho mais rápido. Aqui a gente vai resolver algumas questões, mas eu também vou fazer uma parte 2 com outras questões sobre Idade Média para que esse vídeo não fique muito longo. Outro aviso importante, quando eu ler as questões, sempre pausem o vídeo antes da resposta certa, porque assim vocês conseguem também ter uma noção de qual alternativa vocês marcariam para perceberem onde estão errando. Então, basicamente, nós vamos estar fazendo as questões juntos. E eu vou explicar também por que determinada alternativa está certa, por que as outras estão erradas, então chega de enrolação e vamos lá. Eu já me esquecendo, para você que é novo por aqui, sou a Ana, professora de História e criadora de conteúdo, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais também. Então se você gosta de dicas de estudos, curiosidades históricas, já me segue por lá também, porque lá eu posto até um pouquinho sobre os bastidores aqui do canal. Então vamos lá para a primeira questão, é a questão 76 do Enem 2021. Desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, ou seja, a cultura dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e igualmente a dos citadinos, ou seja, o pessoal da cidade, de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar essa situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. Então, esse texto está falando sobre essa distinção que a igreja fazia entre uma cultura que era considerada vulgar, digamos assim, né, profana, ou seja, profana é algo que não vem de Deus, algo que as pessoas faziam no cotidiano delas que não estava ligado à religião. E a igreja também fazia essa outra separação entre a profana, que eu acabei de falar agora, e a cultura eclesiástica, que era a cultura da igreja, ligada ao latim. Quando ele fala também aqui em línguas vulgares, prestem muita atenção nisso, porque tudo que não era latim era considerado vulgar nessa época. E o Francisco de Assis, que era uma pessoa de dentro da igreja, estava contestando isso, estava se perguntando, poxa, por que só o latim pode ser valorizado? Por que de repente a gente não pode também trazer a religião de uma forma mais acessível para as pessoas na língua delas? Então vamos ler o enunciado para entender o que a questão quer. O comportamento desse religioso, ou seja, do Francisco de Assis, demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelo ou pela. Então lembrem também que nessa época muitas pessoas não sabiam ler. E além de não saberem ler, a Bíblia, essa interpretação sobre os conhecimentos da Bíblia, esses conhecimentos religiosos eram todos feitos pela igreja. Então se as pessoas não tinham acesso, não tinham como comprar uma Bíblia para ter em casa e não sabiam ler e nem escrever, elas acabavam seguindo as interpretações da própria igreja para aqueles ensinamentos religiosos. Então a questão está querendo que você diga qual era o grupo, além do Francisco de Assis, que também tinha essa preocupação em levar o conhecimento religioso para as pessoas de uma forma acessível. Vamos ler as alternativas. Letra A, seriam os senhores feudais? Letra B, seriam os movimentos heréticos? Letra C, os integrantes das cruzadas? Letra D, as corporações de ofício? Ou letra E, as universidades medievais? Vamos começar pela letra A. Sobre senhores feudais. Essa alternativa está errada, porque eles não estavam preocupados em tornar esse conhecimento religioso mais acessível. Do contrário, eles queriam que essas interpretações que eu comentei, né, esses ensinamentos religiosos continuassem restritos, justamente para que eles pudessem continuar controlando essas pessoas que geralmente eram servos e camponeses. A letra B está falando sobre movimentos heréticos. E pasmem, gente, essa é a alternativa certa. Aí agora, nesse momento, você deve estar assim pensando, meu Deus, para tudo que eu não entendi nada. Como assim o Francisco de Assis, que era da Igreja Católica, concordava com uma ideia que estava vindo do movimento herético? Porque o movimento herético era algo que ia contra a igreja. Tudo que ia contra o que a igreja acreditava, ela chamava de movimento herético. Então, nesse caso, como é que o Francisco de Assis, que era uma pessoa da igreja, poderia estar tendo ideias parecidas com o movimento herético se ele não era herege?
Pois é, gente. Lembrem que o protestantismo era considerado um movimento herético e ele acreditava justamente nessa ideia de que as pessoas deveriam ter suas próprias Bíblias em casa, que essa Bíblia e todo esse conhecimento religioso deveria estar na língua delas e não só no latim, para que elas pudessem ter acesso a esse conhecimento, para que elas pudessem fazer suas próprias interpretações a partir do momento que elas saberiam ler, que seriam alfabetizadas. Então, os protestantes, assim como Francisco de Assis, acabaram tendo ideias muito semelhantes. Olhem só que coisa estranha, digamos assim, para nossa mentalidade de hoje em dia, né? Já que às vezes a gente vê como coisas tão diferentes e tão separadas quando a gente estuda sobre essa época. Então, por conta disso, a letra B é a alternativa certa, mas eu vou ler as outras para vocês entenderem por que elas estão erradas, porque vai que você sentiu vontade de marcar a letra C, a letra D ou a letra E. Então, vamos ler para entender. A letra C está falando sobre os soldados das cruzadas. E, gente, ela está errada porque esses soldados das cruzadas nem são citados e geralmente eles eram nobres. Então, eles acabam entrando naquela categoria também dos senhores feudais, né? Que não queriam que as coisas mudassem, não estavam muito preocupados com essas questões de que as pessoas tivessem mais acesso ao conhecimento. A letra D está falando sobre as corporações. Lembrem que elas tinham a ver com a formação da burguesia, que era aquele grupo que ao longo do tempo foi conseguindo ter muito dinheiro, mas aí não tinha tanto prestígio social porque não era considerado nobre. Não tinha o tal do sangue azul, não fazia parte daquelas famílias da nobreza. Então, a letra D está errada porque esse grupo, ele não estava com essa preocupação também sobre essas questões religiosas, se o conhecimento ia ser acessível ou não. A questão está queria que a gente marcasse uma alternativa muito mais voltada para as questões religiosas em si, né? Para grupos que se debruçassem mais sobre essas questões do conhecimento religioso, que não era o caso das corporações. A letra E, você até poderia confundir se tiver vontade de marcar, porque ela está falando sobre universidades medievais. E geralmente a gente associa a universidade a um local de conhecimento, que as pessoas vão ter acesso a esse tipo de conhecimento, só que lembrem que esses locais eram restritos às pessoas que tinham uma condição social elevada. Então, nesse caso das universidades, essa alternativa acaba sendo errada, porque se a universidade era restrita, o conhecimento não era para todo mundo. Esse conhecimento ele não era difundido para qualquer pessoa, era restrito. Já começa aí o primeiro ponto errado. O outro ponto também que você poderia fazer com que você não marcasse essa alternativa e percebesse que ela está errada é o fato de que a questão está querendo, aquilo que eu comentei, né? Que ela está querendo direcionar você para uma resposta que tem a ver com a religião, que tem a religião envolvida, que nesse caso são os movimentos heréticos, que é a alternativa certa, a letra B. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de dar um like, porque isso me ajuda demais a continuar podendo produzir esse conteúdo para vocês aqui no canal. Vamos agora para a questão 11 do Enem 2015. Reparem que aqui ela está mostrando primeiro uma imagem antes do enunciado e essa imagem é um calendário. Reparem que em cada quadradinho desses do calendário medieval as pessoas estão desempenhando uma função no campo. Então, tem um quadradinho em que as pessoas estão colocando as sementes na terra, depois já tem outro que elas estão colhendo aquilo que elas plantaram, em outros quadradinhos elas chegam até a cuidar dos animais. Então reparem que aqui ele está mostrando como era essa vida no campo mesmo, das pessoas que cuidavam da agricultura da época. Então aqui a gente vê as fases das atividades do campo ao longo do ano. Vamos ler o enunciado para entender o que a questão quer. Os calendários são fontes históricas importantes na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval, essas imagens que a gente acabou de ver agora. E cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Então, o enunciado está querendo que você marque a alternativa que diga qual era o tipo de concepção de tempo que as pessoas estavam tendo na Idade Média e que acabava se expressando nesse tipo de calendário. Então, vamos ler as alternativas. Seria esse tipo de calendário estaria ligado a uma concepção de tempo cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno? Letra B. Seria humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador? Letra C. Seria escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho? Letra D. Seria natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano? E letra E. Seria romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade? Então lembre também que nessa época, como as atividades das pessoas, do trabalho das pessoas, estava muito associado ao feudo, a essa vida rural mesmo, de cuidar das plantações e dos animais, tudo isso influenciava a vida das pessoas. A rotina delas era muito ligada às estações do ano, porque eram as estações do ano que determinavam qual tipo de trabalho elas fariam a cada mês. Então, vamos entender agora quais alternativas estão erradas e qual que está certa. Vamos começar pela letra A. Ela está errada porque, de fato, as estações do ano até se repetem mesmo, tem um certo ciclo ali. Só que o foco desse calendário aqui é uma interpretação de tempo que não necessariamente está ligada ao tempo cíclico, que é uma outra noção de tempo que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma outra alternativa, e eu explico melhor.
A letra B também está errada, porque o humanismo surgiu durante o Renascimento, ou seja, um tempo depois, não foi na Idade Média. E, além disso, esses agricultores da imagem não estão preocupados com o tempo ligado ao relógio, aos ponteiros de um relógio. Do contrário, eles estão muito ligados a uma concepção de tempo que é o tempo da natureza, o tempo das estações do ano, que não é um tempo cronologicamente marcado por um relógio. Vamos agora então para a letra C. Você deve estar se perguntando, né? Poxa, eu não sei se eu marcaria essa, porque você vê que é escatologia. Escatologia é uma ideia ligada à religião de que, da mesma forma que o mundo tem um início, que a Bíblia diz, né, qual é o início do mundo, ele também teria um fim. Então, de acordo com a religião, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que eles acreditavam na Idade Média, esse fim seria o juízo final. Então, essa ideia de escatologia é a ideia de que o mundo teria início e fim. Só que nesse caso, vocês estão vendo no calendário alguma imagem que diga sobre o fim do mundo, que fale que em algum momento a vida das pessoas vai acabar, que a humanidade vai deixar de existir? Não tem nenhuma imagem, né? Tá só mostrando a vida no campo. Então essa alternativa tá errada por isso, porque ali tá mostrando a vida cotidiana das pessoas. Apesar de elas serem realmente muito religiosas nessa época, esse calendário não tá falando sobre isso. E a letra D, finalmente a nossa resposta certa, porque nas imagens estavam aparecendo justamente isso. Os trabalhos que eram feitos de acordo com a estação do ano. Era a natureza que determinava qual tipo de trabalho uma pessoa iria fazer em cada mês do ano. Era nisso que elas se baseavam. Mas vamos ler a letra E também para entender por que ela está errada. Ela está errada porque o romantismo foi uma expressão tanto das artes quanto também da literatura que surgiu muito tempo depois, não foi nem na Idade Média, já foi lá pela fase da Idade Contemporânea, então por isso a letra E também está errada. E a nossa resposta é a letra D. Vamos agora para a questão de número 5 do Enem 2015. Reparem também que a gente está comentando aqui sobre questões bem atualizadas, né? E outra coisa, preciso da ajuda também de vocês para algo muito importante. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês preferem que eu diga o porquê de cada alternativa está errada, ou se vocês gostam que eu comente só porque que a determinada alternativa está certa, porque eu sinto que às vezes os vídeos ficam um pouquinho longos, um pouquinho demorados e eu não sei se isso realmente ajuda vocês ou não. Então nada melhor do que perguntar para vocês que assistem os vídeos aqui, se vocês querem que continue assim, nesse formato em que eu falo por que cada alternativa está errada e por que uma alternativa está certa, ou se vocês preferem que eu fale só sobre a alternativa certa. Deixa aqui nos comentários porque isso vai me ajudar demais a entender também quais são as preferências de vocês. Mas vamos agora para a questão número 5 do Enem 2015. A Casa de Deus que acreditam una está, portanto, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Vamos ler agora o enunciado para entender o que ele quer. A ideologia apresentada por Aldebaran de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados respectivamente em... Então, prestem muita atenção, porque aqui... Essa questão, ela está falando sobre aquela ideia que as pessoas tinham na Idade Média de que uma pessoa já nascia com o destino dela pronto. Então, o que seria isso, né? Se uma pessoa nascesse numa família pobre, obrigatoriamente ela seria camponesa, seria um servo de alguém naquelas terras do feudo. Já se ela nascesse numa família que tinha uma condição financeira boa, uma família de nobres, ela poderia escolher se iria para o lado religioso, se seria um clérigo, digamos assim, né? Alguém com cargo alto dentro da igreja, ou se ela escolheria a profissão, digamos assim, de guerrear, se ela escolheria essa atividade de defesa. Então, cada um teria, de acordo com essa ideia, cada um teria o seu papel determinado já no nascimento, de acordo com a família que a pessoa nasceria. E para eles, nessa época, eles acreditavam que isso era determinado por Deus. Então, se uma pessoa ficasse se perguntando, poxa, por que eu nasci em tal família? Eles responderiam, porque Deus quis. Era tipo isso. Então, reparem também que essa questão, ela está pedindo que a gente diga 2 coisas, ela não está perguntando só uma. O enunciado quer saber um objetivo desse tipo de pensamento, de que cada pessoa já nascia com uma função determinada nessa sociedade medieval, e ela também quer saber qual ideia se opõe a isso. Qual ideia da época que ia contra essa concepção de que as pessoas já nasciam com um lugar determinado na sociedade. Então a gente está tendo que responder 2 coisas. E lembrem também que nessa sociedade medieval não tinha tanta mobilidade social assim. Então se uma pessoa nascesse numa família camponesa e quisesse desempenhar uma função que era típica dos nobres, dificilmente ela conseguiria ocupar esse tipo de cargo, ter esse tipo de trabalho. Então vamos lá ler as alternativas e entender por que elas estão erradas e por que uma delas está certa.
A letra A está falando sobre justificar a dominação estamental, e uma coisa que iria se opor a isso seriam as revoltas camponesas. A letra B está falando em subverter a hierarquia social, e uma coisa que iria contra isso seria a centralização monárquica. A letra C está falando sobre impedir a igualdade jurídica, e uma coisa que se iria contra isso seria revoluções burguesas. A letra D está falando sobre controlar a exploração econômica e está colocando a unificação monetária como algo que iria contra isso. Letra E está falando sobre questionar a ordem divina e que a reforma católica não concordaria com isso. Vamos agora entender quais que estão erradas e qual que está certa. Primeiro, vamos começar pela letra E para dar mais emoção. A ideia de que as pessoas já nasciam com suas funções determinadas na sociedade, de que cada um teria o seu lugar, seria questionar a ordem divina? Não, justamente por conta disso que eu falei para vocês, porque eles acreditavam que era Deus que determinava isso, que se Deus colocou uma pessoa para nascer numa determinada família, função específica, ela não poderia contestar isso na Idade Média. Então, por isso, essa alternativa está errada, justamente porque eles não estavam questionando a ordem divina, eles estavam seguindo o que eles achavam que Deus queria para eles. Agora, sobre a letra D. Essa divisão que eles acreditavam na época tinha o objetivo de controlar a exploração econômica? Você até poderia pensar que realmente, o trabalho dos servos era explorado. Só que essa alternativa parece estar muito mais ligada a outros períodos da história, em que o dinheiro circulava, em que as pessoas recebiam um salário, do que aqui na Idade Média, que não tinha tanta circulação de moedas assim, pelo menos durante boa parte da Idade Média, principalmente no campo. Tanto é que nessa segunda parte da questão, que ele fala sobre unificação monetária, como algo que iria contra essa ideia de que a sociedade tinha divisões, de que cada um tinha o seu papel, também não tem nada a ver por conta disso que eu comentei agora, que as moedas mal circulavam. Então, como que a gente pode falar numa unificação monetária, né? Então, por conta disso, a letra D está errada. Vamos agora para a letra C. Ela está falando sobre impedir a igualdade jurídica. E realmente, essa ideia de que cada um já nascia com uma função determinada, realmente poderia estar de acordo com isso, de que eles não queriam que as pessoas fossem juridicamente iguais, que tivessem os mesmos direitos, já que cada um tinha suas funções determinadas, né? Só que quando ele fala na segunda parte que as revoluções burguesas iriam contra essa ideia, é aí que está o erro dessa alternativa. Porque as revoluções burguesas não aconteceram na Idade Média, elas aconteceram muito tempo depois, lá entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, por isso, a letra C também está errada. Vamos agora para a letra B. Quando ela fala em subverter a hierarquia social, isso está errado, porque se essa ideia que as pessoas tinham de que cada um nascia com uma função específica para ser desempenhada, eles estavam querendo manter a hierarquia entre as pessoas e não subverter, ou seja, trocar isso. Então, por conta disso, a letra B também está errada. E outro detalhe, quando a segunda parte da questão também fala sobre centralização monárquica, como se isso fosse contra essa ideia de que as pessoas já nasceriam com funções determinadas na sociedade, isso também deixa a questão errada, porque lembrem que os reis, eles se colocavam como pessoas superiores aos seus súditos. Então, como que a monarquia centralizada iria contra essa ideia de que cada um nasceria com uma função a ser desempenhada? Do contrário, eles queriam manter essa hierarquia social. Então, só para complementar a explicação da letra B, porque vocês poderiam ficar em dúvida sobre isso também, né? Vamos agora finalmente para a letra A, que é a correta. Por que essa alternativa está certa? A primeira parte dela fala justamente sobre essa ideia de que Deus teria dado uma função para cada um no nascimento. E era justamente o que as pessoas pensavam nessa época, né? Esse grupo que a questão está falando que acreditava nessa determinação de funções por Deus no nascimento de cada um. Cada um desempenharia uma função específica. E a segunda parte dessa alternativa que está falando sobre revoltas camponesas também está certa, porque as revoltas camponesas iam contra esse tipo de ideia. Chegou uma hora que os camponeses já não aguentavam mais ficar com toda essa vida ruim que eles tinham, então eles começaram a contestar isso e a reivindicar melhorias na qualidade de vida deles. Então, por conta disso, a letra A é a alternativa certa. Então, essa foi a parte 1 da resolução de questões do Enem sobre Idade Média. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu posto vídeos com resoluções de questões, com videoaulas de história e também dou dicas de estudos que podem ajudar muito na sua preparação para o vestibular. Outra coisa importante, não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês preferem o formato de vídeo em que eu comento por que cada alternativa está errada, ou se vocês preferem que eu só fale o porquê que uma determinada alternativa está certa. Isso me ajuda demais a produzir vídeos que realmente possam ajudar vocês, que é o meu objetivo aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!